Senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas ao FBcast episódio número 11. Aqui nesse episódio a gente vai falar sobre a prova criminal nos casos de crimes sexuais. Eu sou o Diego Martins, mestre em segurança pública, e hoje aqui comigo eu tenho a satisfação de trazer a Camila Dornelas, ela que é graduada em Direito pela FABEL, é pós-graduanda pela Unifamais, servidora pública do Tribunal de Justiça, e o cargo mais importante dela, que ficou por último e não menos importante, que é o de madrinha do projeto Futuro Brilhante. Camila, seja bem-vinda. Obrigada, Diego. É uma honra poder fazer parte desse projeto e inclusive quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o projeto Futuro Brilhante, de iniciativa incrível, e é muito gratificante poder fazer parte de alguma forma, socialmente falando, né? Para disseminar informação, para combater esse tipo de prática, né? É muito honroso poder fazer parte disso de alguma maneira. Obrigada. Eu que agradeço a sua participação, tanto no programa de apadrinhamento, como por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar aqui conosco conversando sobre esse assunto que é tão inquietante. Mas antes da gente entrar no assunto, o nosso agradecimento especial para o nosso programa de apadrinhamento, que a Camila faz parte, que são as madrinhas e padrinhos que fazem doações mensais e que nos possibilitam realizar as ações voluntárias do Futuro Brilhante, tais como a produção desse podcast. E aquela empresa que você já sabe qual é, aquela que é fora de série, o conforto da voz, que oportuniza sempre essa qualidade de som e de imagem que chega aí para você. E agora, Camila, para a gente falar sobre a prova criminal nos casos de crimes sexuais. Eu observo dois grandes grupos. O primeiro grupo, onde eu tenho vestígios materiais, ou seja, eu tenho ali um laudo que consegue me comprovar a questão do DNA ali por uma prova de sêmen, de sangue, infecções sexualmente transmissíveis, às vezes uma lesão física que ficou no corpo da vítima, e também casos de gravidez, como a gente tem acompanhado recentemente na mídia. E o outro grande grupo, que é das situações que não deixam esses vestígios. Então, pode ser ali uma fotografia, um vídeo, uma manipulação do corpo da vítima, que não deixa nenhum tipo de lesão aparente, que a prova vai estar centrada única e exclusivamente no depoimento da vítima. A gente vai começar falando desse primeiro grande grupo aqui e fazendo uma comparação assim, pelo posto que tu ocupas atualmente, que tu recebes os processos e que tu fazes a análise de todo o conteúdo para dizer se é culpado ou inocente. O que tu percebes assim entre essas duas situações? O que é mais difícil? O que é mais, digamos assim, dá mais segurança, mais firmeza para dar uma decisão que seja justa? Então, Diego, um dos maiores desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia, profissionalmente falando, é isso, né? É analisar essa prova, porque quando o processo chega até mim, ele já está em grau de recurso, e isso significa que é a última oportunidade de se analisar a prova em si para poder chegar a um veredito e dosar uma pena, né? Para isso, eu preciso ter a sensibilidade e a técnica para poder observar e identificar se ocorreu realmente aquele fato delituoso, e também para saber se realmente quais foram as condutas do réu que possivelmente vieram a acarretar aquele processo criminal, né? Quando eu pego um processo e eu analiso um laudo sexológico, que é o que a gente chama tecnicamente falando, que vem da perícia técnica, a gente tem uma certa facilidade maior de identificar por conta dos quesitos que são formulados, né? Então, a gente consegue ter uma segurança, uma convicção maior no momento de dar uma decisão, de proferir um voto, digamos assim, para absolver ou condenar. Quando a prova, ela infelizmente não é coletada de forma técnica dessa maneira, né? Quando não há um material, não há os vestígios, porque a gente sabe que a violência sexual contra a criança, ela não é só mesmo por meio da conjunção carnal.
ela se dá também de outras formas, inclusive apenas com a observação da criança, atos obscenos, etc. Então, quando essa prova ela não é materializada, quando ela não tem como ser periciada fisicamente, a gente tem uma dificuldade maior, porque aí a gente depende do olhar técnico dos profissionais psicólogos, dos profissionais de psiquiatria da área da saúde, inclusive a condução do processo para a apuração de maiores informações, maiores detalhes, até porque a gente está falando aqui, nesse segundo grupo, da prova centrada basicamente no depoimento, no relato daquela criança. Só que a gente está falando, em alguns casos, de crianças de 3, 4, 5, 6 anos de idade, que a gente tem que levar em consideração o grau de desenvolvimento dessa criança, o que ela conhece de vocabulário, se ela vai ter condições de se expressar para explicar o que aconteceu, a forma que aconteceu, para ela indicar quem foi aquela pessoa. E o mais complicado de tudo é que a criança ou o adolescente, a vítima de modo geral, ela pode optar por não comparecer. Ou não falar, né? Ou também não falar. Não falar, porque às vezes a criança é submetida a ameaças, ao medo, e aí fica com receio de compartilhar informações que são cruciais. Fora o fato de que ela é submetida a várias repetições, né? Isso pode acabar acarretando numa nova violação àquela dignidade daquela criança, porque a cada momento em que ela tem que falar sobre aquele assunto, aquele fato delituoso que lhe agrediu, ela rememora, né, aquilo, ela revive aqueles fatos, e aquilo pode estar gerando outros traumas, outras consequências negativas. Sim, que é a chamada violência institucional, que inclusive veio prevista agora, né, na Lei de Escuta Especializada, prevendo até protocolos mais adequados para a oitiva dessa criança e reforçando mais uma vez o que tu disseste, que é o direito dela permanecer em silêncio, porque ela pode optar por simplesmente não falar mais sobre o assunto, que é um direito da vítima também. Agora sim, do ponto de vista do processo, da responsabilização, porque a sociedade ela sempre exige das autoridades, às vezes até sem saber qual é a autoridade responsável pelo que, exige uma condenação, né? Tem como a prisão como uma única resposta possível por um caso desse de violência. E a vítima, às vezes, não entende, e a sua família também, porque é difícil uma criança conseguir compreender todo esse funcionamento das instituições, não entende a importância ou porquê que às vezes se repetem os relatos. Então, às vezes, ela já falou tanto que quando chega na fase do judiciário, ela acha que não precisa mais, porque ela já foi no Conselho Tutelar, ela já foi no CREAS, ela já foi na delegacia, já foi no Ministério Público. E qual o prejuízo da vítima que não comparece para dar o seu relato perante o juiz? Torna tudo muito mais difícil, né, Diego? A gente se depara com um desafio ainda maior quando a gente não tem a palavra da vítima, quando a gente não tem como contrapor aquela negativa, né, daquela autoria daquele fato delituoso. Então, quando a gente se depara com uma negativa daquela autoria, sem a convicção segura de que aquele fato ocorreu, sem que a vítima fale ou se apresente perante o judiciário, a gente acaba ficando com um grau de insegurança um pouco mais elevado no momento de dar uma decisão, de proferir uma minuta de voto, por exemplo. Então, a gente acaba tendo uma certa dificuldade maior, porque a partir do momento que a gente só se depara com o depoimento da família, ou de alguém que viu, ou alguma testemunha, ou alguém que ouviu falar, ou da tia, da professora da escola, que seja uma amiguinha, uma vizinha que presenciou algum fato, ou algum comportamento diferente, a gente não tem como dar tanta credibilidade assim, porque são dois direitos que precisam ser resguardados, o de liberdade e o direito da vítima também, né? Então, a gente acaba tendo uma dificuldade maior para dar essa resposta social. Apesar de que, hoje, na nossa atualidade, a gente tem como preservar e dar maior confiança para aquilo que a gente tem de prova colhida nos autos, né? Seja ela pericial, seja ela por mero depoimento. Sim, né? E tu falaste um ponto interessante, a questão das testemunhas.
Nos crimes sexuais, que são completamente diferentes do roubo, do tráfico de drogas, do homicídio, que são crimes geralmente cometidos na via pública. Então, que tem a possibilidade de eu ter uma câmera de vigilância, de eu ter alguém passando ali naquele momento e enxergar a situação e poder ser uma testemunha ocular. E não a testemunha como as pessoas conhecem do senso comum, a testemunha do disse-me-disse, né? Porque eu ouvi falar... É muito complicado, até porque os crimes contra a dignidade sexual, eles são cometidos às escondidas, né? É muito complicado você ter uma testemunha. Então, assim, tudo é muito frágil, tudo é muito delicado, tudo requer um certo grau de sensibilidade maior de todos os profissionais, inclusive nós, juristas, né? Quando a gente se depara com esse processo em que foi já judicializado, que a gente vai apurar o que aconteceu de fato com aquela criança, o que aconteceu de fato nos autos, se houve realmente a prática do delito, porque o processo criminal ele serve para isso, né, para esse tipo de apuração dessa conduta. Então, a gente se depara com esse fato delituoso e como que a gente vai dar uma decisão final? Como que a gente vai avaliar as circunstâncias com as quais o delito foi praticado? Como que a gente vai dosar a pena nesse caso, se for um caso de condenação, né? A gente tem essa dificuldade, de certa maneira. Inclusive, aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, há algum tempo, nas varas criminais, o depoimento ele já vem sendo coletado em áudio e vídeo. Então, parece uma coisa boba, né? Porque gravou o depoimento, qual é a diferença disso? Bom, primeiro que isso é um investimento muito alto em tecnologia, em sistemas, e também ele garante essa credibilidade maior da prova coletada, porque uma coisa é quando chegava um processo para ti e tu lias o depoimento digitado, porque aquele depoimento ele já passava por um filtro da pessoa que ouviu, do que ela entendeu e do que ela conseguiu digitar, né? Então, assim, já está um pouco distante do que a vítima passou ali. Então, e não tinha sentimento, não tinha emoção, não tinha expressão, não tinha nada disso, que são coisas que ajudam a analisar essa questão assim, realmente, será que esse relato é confiável? Porque são várias coisas que dá para observar. Dá para observar a postura, a fisionomia, o sentimento, a voz, a questão dos olhares. Tem todas essas questões envolvidas, né? Quando chega. A própria forma como a criança senta durante o ambiente, no decorrer do ambiente em que ela está sendo entrevistada, né? A forma como ela se senta, a forma como ela se dirige a um profissional que a está entrevistando, isso fala muito sobre a prática do delito em si, né? Então, assim, os termos que ela usa também. Os termos. Porque, assim, nem sempre era possível digitar isso no termo, né? Ela falou essa palavra aqui. Porque, às vezes, quem está digitando nem tem essa percepção de que isso vai ser importante lá no momento da decisão. Exatamente. Muito importante salientar também, Diego, que nesses casos desses crimes cometidos contra crianças e adolescentes, que violam a dignidade sexual delas, esses processos eles são tramitados, eles percorrem em segredo de justiça, né? Então, assim, às vezes tem gente que discorda ou não quer que grave a imagem da criança, mas, por incrível que pareça, eu acho que é de suma importância que a criança apareça sim. Se for possível gravar, se for possível você ter aquela prova naquele momento, é muito melhor para estar nos autos, porque, afinal de contas, a gente tem a recenticidade do fato, né? Porque o processo ele demora realmente, porque passa por todos os trâmites, né? É necessário, infelizmente. E aí chega um momento em que a criança já tem um depoimento lá no CREAS em 2000. Em 2005, ela vai dar um depoimento na delegacia. Em 2010, ela vai prestar o depoimento dela em juízo. Então, tudo isso vai acarretar o comprometimento das memórias da criança, porque a criança está em desenvolvimento mental. Então, acarreta nas memórias, acarreta a dificuldade de a gente identificar a recenticidade do fato, de identificar os vestígios. Acaba trazendo prejuízo tudo. De modo geral para a análise do processo, da prova. E aqui já para a gente caminhar para o final, só para a gente destacar 2 pontos que eu acho muito importantes. Falaste da demora do processo, que de fato é uma situação que ainda acontece,
mas a lei de 2017 da escuta especializada, ela traz a possibilidade da produção antecipada de provas. Então, alguns municípios eles já se adaptaram, fizeram, né, um alinhamento de fluxo, e a vítima ela vai ser ouvida, às vezes, antes de ser oferecida a denúncia. Isso né? é Como muito a prova importante. dela já fica ali resguardada. E outro avanço, o depoimento especial, que é toda uma estrutura para a criança sair da sala de audiência. Então ela não vai ficar ali confrontando o réu, às vezes outros homens, o próprio juiz pode ser homem, o secretário de audiência, o advogado, o promotor de justiça, e também a qualificação dos profissionais para coletar essa prova, né, de uma forma mais qualificada. O depoimento sem dano, que a gente chama, né, profissionalmente falando. Esse depoimento ele é fundamental, porque ele deve ser prestado, a criança deve ser submetida a ser entrevistada por um profissional habilitado, capacitado, especializado. A gente não pode pegar a criança de 6 anos de idade e colocá-la numa sala de audiência, porque fórum não é lugar de criança, a gente sabe disso, né? Então, é importante a gente sempre ter em mente que a forma como a prova vai ser produzida, a forma como aquele depoimento vai ser colhido, vai falar muito sobre o fato, vai falar muito sobre as circunstâncias como o crime ocorreu, quantas vezes aconteceu, em que circunstâncias, em que contexto, se foi intrafamiliar, se foi através de vizinhos, se foi na escola, quantas vezes, por que aconteceu, a motivação do crime, né? Às vezes a gente identifica casos em que foi feito por vingança, porque era padrasto e foi traído e cometeu por vingança. Sim, tem muitas situações. E a mensagem que a gente pode deixar para vocês é assim: o tempo, ele, apesar de ser um direito da vítima, tanto de silenciar quanto de ter aí até 20 anos após ela completar os 18 anos de idade para denunciar, o tempo ele age a favor do réu e contra a responsabilização, porque quanto mais tempo você leva para denunciar, maior é o prejuízo, de acordo com tudo que a gente conversou aqui hoje. Então, por mais doloroso que seja você repetir seu relato para pessoas estranhas, para ir em locais estranhos, às vezes nem sempre você vai ser bem atendida como você deveria, para resguardar os seus direitos de vítima, mas do ponto de vista da responsabilização, se é seu desejo que essa pessoa pague pelo crime que ela cometeu, é muito importante você ir o quanto antes, às vezes até com a roupa do abuso, e tudo isso vai ser coletado. Isso. E é muito importante. Então, gente, muito obrigado. Até o próximo episódio. Camila, muito obrigado. Foi uma satisfação tê-la aqui conosco. Espero que você possa voltar outras vezes. Eu que digo. Muito obrigada.